dia de hoje. Meu Deus do céu, mas a gente finalmente conseguiu. Agradeço a presença de todos vocês aqui, dos alunos, das alunas do Instituto Federal, que são quem faz o Instituto, né? O Instituto não são as nossas máquinas, não são as nossas estruturas e salas, mas são sim vocês. Então, muito obrigado pela presença e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a palestra do dia de hoje. Eu vou chamar aqui o nosso diretor, professor Ragnar, que vai fazer uma breve abertura para a Semana da Engenharia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Eu senti uma entonação um pouco mais forte no breve. Gente, bem-vindos, né, à nossa Semana da Engenharia de 2022. É uma Semana da Engenharia muito especial, né, gente? Por quê? Certo? Nota 5 do MEC é um orgulho imenso para a gente. E vocês estão de parabéns, nós todos estamos de parabéns. A nota, né, essa nota aí é bastante honrosa para a gente ficou extremamente feliz. O Mário quase deu um ataque do coração aí durante o processo de avaliação. Ficou um pouquinho, já é meio nervoso, né? Ficou um pouquinho mais nervoso. Mas sobrevivemos, né, Mário? E como todo esforço, né, tem uma recompensa, e a recompensa veio. E essa nota 5 veio coroar realmente esse curso que a gente tem bastante carinho, né? Já no nosso 6º ano, não é, Mário? Estamos no 6º ano da engenharia, no nosso 12º ano de funcionamento do campus, né? Então, a engenharia já tem metade aí do tempo já do campus, né? Então, é muito bacana a gente poder está aqui hoje comemorando nessa Semana da Engenharia, esse prêmio para todos nós. Mas, né, como toda premiação, essa nota de reconhecimento do MEC, também depois vai vir o ENAD, também vocês vão ter que fazer, não vão, Mário? Então, assim, a nota 5, né, legal, tiramos nota 5, mas depois vocês vão fazer uma prova. Vocês já estão sabendo disso ou não? Eita, cara de assustado de todo mundo. Mas depois que vocês se formarem, gente, vocês vão fazer uma prova de competência de tudo aquilo que vocês aprenderam aqui. E essa nota tem que ser 5 também, tem que ser máxima, hein? Ih, meu Deus, já está dizendo. Então, sim, né, o MEC deu essa nota da infraestrutura, de tudo que a gente tem aqui, do corpo docente, vocês avaliando também. Mas, né, depois vocês vão demonstrar aquilo que vocês estão aprendendo aqui. Então, gente, bora estudar mais um pouquinho, né? Para a gente poder aí sair bem e manter essa nota 5. Combinado? Maravilha, combinado. Então, já está combinado com todo mundo. E, como eu falei que ia ser breve, prometi para o Bruno, né, eu estou aqui mais para realmente, né, no protocolo, declarar aberta essa Semana da Engenharia, de hoje até sexta-feira. Espero que todos aproveitem bem. É um momento diferente, né, no campus. Acho que todo mundo aqui que já passou pelas outras semanas, quem entrou esse ano, ano passado, talvez não conheça, mas é um momento diferente que a gente tem a oportunidade de conversar com empresas, de saber das empresas o que tem no mercado, o que não tem, né, as tecnologias, programas, né, de estágio, né, que todo mundo aqui, eu acho que anseia isso, né? Também ter uma progressão no seu trabalho, uma oportunidade boa. E está aí a Case nos honrando com esse patrocínio na Semana da Engenharia. E a Heller também, outra empresa que também está nos patrocinando aqui e proporcionando. Então, gente, aproveitem cada segundo, né? Ah, não vai ter aula, vai ter palestra, vai ter atividade, sim, né? O momento de aprendizado, igual da aula, vai ser também nessa palestra, tá? É diferente, mas é um momento de aprendizado, é um momento também de a gente poder desenvolver mais ainda os nossos conhecimentos, ok?
O Mário já chegou mais próximo aqui. E eu já vou encerrando aqui, já é o sinal para eu já encerrando aqui o meu boa noite, minhas boas-vindas a todos. Tá bom, gente? Então, forte abraço, aproveitem bem essa semana. Está aberta a Semana da Engenharia 2022. Obrigado, gente. Passar aqui então para o nosso coordenador. Vamos dar uma outra salva de palmas aqui para o nosso coordenador, Mário. Obrigado, Wagner. Esse é o breve do Wagner, né? Você sabe disso. Né? Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Prazer imenso em ver a sala cheia. Sei que tem gente ainda para chegar, deve ter gente chegando na outra sala. Nós montamos as duas salas para acomodar todos os que chegassem, né? Quem chega primeiro vem para cá, isso vai acontecer amanhã e sexta-feira também. Quem chega um pouquinho atrasado e a sala está cheia, pode ir para 402, lá tem imagem e som, só não tem os palestrantes, mas dá para aproveitar bem o conteúdo da palestra, ok? Frisando apenas o seguinte, nós bolamos a Semana da Engenharia, essa aqui já é, na verdade, é a quarta semana, né? Nós bolamos a Semana da Engenharia procurando trazer palestras que sejam de interesse geral, não só para os engenheiros, para como também os colegas que fazem o curso técnico, tanto mecânica como eletromecânica. Tá? Não há distinção nenhuma entre os alunos, né? Todos, inclusive, ganharam camisetas, independentemente do curso que estão fazendo. Tá bom? Procurem aproveitar, os temas são interessantes, a gente escolhe para ilustrar, para melhorar o conhecimento geral de vocês. Aproveitem os dias, todos os dias teremos 2 palestras. A programação foi exaustivamente divulgada a todos e está projetada na parede. Ali do lado de fora nós colocamos um projetor e lá tem a programação de todos os dias, né? Quarta, quinta e sexta. Tá bem? Frisando mais uma vez, o Wagner roubou a minha fala da nota 5 do MEC. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho longo, demorou aí mais de anos para a gente preparar tudo para trazer essa nota. E é com muito orgulho que a gente apresenta isso para vocês e comemora hoje, nesta semana, essa beleza, essa nota 5, que não é todo o curso de engenharia que consegue isso. Vocês procurem aí saber por fora, muitos tiram nota 4, mas nota 5 não são todos que tiram. E é uma imensa honra nós termos aqui no campus da Pitininga um curso de engenharia mecânica com nota 5. Tá bem? Vocês serão bem lembrados por isso, quando vocês estiverem aí fora, vocês vão poder falar, eu fiz um curso de engenharia com nota máxima do MEC. Esse é o nosso grande trunfo, nosso grande objetivo, trazer isso aqui para vocês. Tá bom? Mais breve do que isso, impossível. Então, aproveitem, participem, venham todos os dias. Vocês serão cobrados a presença, todos os professores estão gerando listas para isso. Então, mas espero que vocês aproveitem todos os temas, tá bom? Como o Wagner já abriu, boa palestra a todos. O Bruno vai fazer a apresentação dos primeiros palestrantes. Obrigado, gente. Boa noite. Bem, pessoal, como o professor Mário falou, a gente batalhou bastante para trazer excelentes palestrantes para vocês. Nessa noite, nós estaremos contando com o Eduardo Júnior, o Lauro Rezende e o Gerson Filippini, da Case IH. São gerentes de marketing de produto da Case IH. Antes de chamá-los aqui, eu gostaria de agradecer imensamente também ao pessoal da Case Central Máquinas, aqui de Itapetininga, que nos auxiliou e que estão com as máquinas em exposição ali na frente. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo patrocínio, obrigado por tudo que vocês têm feito aqui pelo nosso evento. Eduardo, vem aqui, por favor. Vamos iniciar a nossa palestra e nossa Semana de Engenharia. Obrigado. Bom, prazer enorme estar com vocês aqui, né? Boa noite. Boa noite. Bom, nós nos deslocamos um pouquinho, eu e o Lauro viemos de Sorocaba, o Gerson veio de Piracicaba, né? A gente veio representar não só a Case, mas também falar um pouquinho do agro, né? Porque a gente às vezes imagina que no agro só tem quem fez curso de agronomia, fez de engenharia, de agronomia, alguma coisa voltada a essa área.
mas a gente vai mostrar para vocês que está mudando um pouquinho. Então, meu nome é Eduardo Júnior, né? Eu trabalho na Case já há mais de 12 anos e agora no marketing de produto da Case desde 2015. Vou passar aqui para o Gerson e ele explicar um pouquinho sobre a função e tudo mais. Bom, boa noite, pessoal. O Edu já me apresentou aqui, eu sou o Gerson. Vou tentar falar um pouquinho aqui de agricultura de precisão e agricultura digital. Não sei se alguém já sabe já um pouquinho sobre o tema. A minha formação, eu sou engenheiro agrícola, não sei se alguém já ouviu falar desse curso. Eu fiz na Unicamp, então 70% do curso era uma engenharia mecânica, depois a gente tinha algumas matérias específicas, então eu espero que o conteúdo que eu vou passar junto com o Du, junto com o Lauro, dê essa percepção que dentro do agro, né, eu acho que todas as engenharias têm espaço e principalmente a engenharia mecânica, que acho que é o curso mais amplo dentro da engenharia. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lauro Rezende, eu sou também gerente de produtos da parte de tratores da Case. Eu sou formado em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Lavras. E como o próprio Gerson falou, a engenharia agrícola ela engloba praticamente todas as engenharias dentro da aplicação da parte agrícola. Desde civil, hidráulica, hídrica, materiais, mecânica, elétrica, automação, eletrônica, tudo isso voltado para o campo. A gente vai ter um material bem legal aqui hoje, vocês vão ter um apanhado bem interessante do que tudo isso faz dentro do agronegócio, né? Então, só para pesar aqui, já que eles falaram, eu sou engenheiro mecânico, né? Então, fazendo contraponto aí do que eu estou falando, para vocês não estarem, ele falou, mas só tem engenheiro agrônomo aqui, né? Agrícola, perdão. Bom, então vamos entrar um pouquinho na agenda da nossa noite aqui, dessa palestra. Então, vamos falar um pouquinho do mercado, que eu acho que é importantíssimo. Vamos falar também, fazer uma apresentação institucional da Case, falar um pouquinho do nosso portfólio de produto, aí falar das colheitadeiras hoje, que elas são referência no mercado, que é a 750 Automation. Vamos explicar para vocês o que significa essa palavra tão bonita, Automation, né? Porque a gente vai explicar um pouquinho na prática. E também a questão de tratores, o AFS Connect, é o primeiro trator que a Case trouxe para o mercado, que ele está 100% conectado, e o Lauro vai dar uma geral para vocês sobre esse produto. E, como o Gerson já abriu aqui, parte de outro mundo aqui, que é a agricultura digital, conectividade. O Gerson também vai dar Bom, aqui é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a expansão, né, do que a gente tem hoje, demanda do agro. Por que o agro é um assunto que está em todo momento, em todos os noticiários que você busca, qualquer meio de comunicação? Por conta disso, só está aumentando o consumo, só está aumentando a demanda. E para isso, nós temos que produzir. E os produtores brasileiros, eles são referências hoje, não é papinho ali de boteco que a gente vai trocando, não tem o que falar, vamos falar de agro. Não, é uma realidade e o agro está forte no mercado. Aqui mostra, por exemplo, para vocês, a posição do Brasil, deixa eu me encontrar aqui, aí. A posição do Brasil referente globalmente, onde nós estamos posicionados. Quem está na nossa frente em questão de produtividade? Índia, Estados Unidos e China. E olha aqui, a Índia é um país altamente populoso e está quase produzindo, nós estamos quase produzindo o mesmo que a China, do que a Índia. Eu acredito, 3, 4 anos no máximo, a gente está ultrapassando esses valores. Depois, nos próximos slides aqui, a gente vai poder ver um pouquinho, agora aqui a questão de ganhos, lucratividade. Por quê? O produtor brasileiro tem sido referência, não só porque eu estou plantando, porque eu estou abastecendo o mundo, não, porque nós estamos produzindo mais no mesmo. Eu falo nós, pessoal, sempre eu vou trazer porque é o brasileiro. O produtor brasileiro, ele está fazendo a diferença. E olha a lucratividade dele aqui, ó, referente aos principais players do mercado, os outros concorrentes dos outros países. Então a gente está realmente tendo um agro rentável, né, e tendo essa rentabilidade, eles conseguem ter mais investimento e, com base nisso, ter maior produtividade. Tá, vou fazer uma referência para vocês. Há mais ou menos 15, 20 anos atrás, quem aqui sabe ou tem mais ou menos uma noção de quanto era uma produtividade de soja, saco de soja de 60 quilos no Mato Grosso, há 15, 20 anos atrás? Ninguém vai, não tem nenhum jogador de futebol, nada, pode ser de salão também, chuta? Ele já deu a letra, ó, e quem chutava ganha brinde. Zero? Não. A produtividade, há 15, 20 anos atrás, estava em torno de 30, 35 sacas. E ali suado.
Hoje, a média do Mato Grosso fechou em 65 sacas, ou seja, eles estão pegando a mesma área que eles tinham e produzindo o dobro. E isso aí tem muito trabalho de engenharia, de várias e várias áreas, inclusive, e não tão menos importante como da mecânica. Bom, aqui falar um pouquinho para vocês da produção mundial e aonde a gente está alocado. Quando a gente fala aqui, Brasil em toneladas. Olha lá, olha o Brasil, representando aqui no mundo, aqui, ó, 154 milhões de toneladas. Então, assim, é muito produção. A gente está hoje como referência como o maior exportador de soja, tá? Milho, nós estamos em segunda posição, brigando com os Estados Unidos. Lembrando que o principal grão americano que eles produzem é o milho. Então, para vocês terem noção o quanto a gente está numa batalha ali firme, eu acredito que também em 5, 6 anos, pela alta da commodity, pelos investimentos que está tendo no milho, que também a gente vai atingir o primeiro lugar. Bom, aqui os principais exportadores, como eu estava falando para vocês, hoje o Brasil ele domina 26%, ou seja, praticamente toda a nossa produção ela é exportada, e isso vai colocando nós no cenário referência mundial. Agora uma pergunta, qual que é o único problema da gente estar líder aqui em exportação de grãos? O que a gente poderia fazer diferente? Beneficiar, produzir os produtos. Peraí, quem falou beneficiar? Olha lá, Gerson, garante uma para ele aí, ó. Aí, é exatamente isso. Então, tem o balanço. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio onde a gente consiga beneficiar mais e trazer mais o quê? Emprego e também rentabilidade para outros segmentos aqui que trabalham com derivados de milho, não, de grãos. Perdão. Agora eu vou dar acho que é o Gerson, vai dar um overview geral da parte institucional da Case, para falar sobre nossas plantas, funcionários e tudo mais. Bom, pessoal, aqui é só um overview aqui do que eu vou falar perto aqui, falar firme, porque senão acho que não sai lá. Aqui é só um overview de como são as produções nossas aqui na América do Sul. Então a gente tem, deixa eu até passar aqui, tem a planta aqui de Sorocaba, né, que é onde o Du e o Lauro eles ficam. A gente tem cerca de 2.600 colaboradores e são feitas as colheitadeiras de grãos. Para quem nunca viu nenhum produto, é aquele maior ali que a gente tem ali fora. Depois vocês vão ter, quem não reparou lá, depois tem a oportunidade de olhar mais de perto. A gente tem também a planta de Piracicaba, que é onde eu fico. É a menor planta, só que é onde é o mais complexo, porque a gente tem 800 colaboradores, mas são fabricados quase todos os outros produtos especiais que a gente chama. Colhedora de cana, pulverizadores, plantadeiras e a colhedora de café. Curitiba, que também é outra planta que é praticamente o mesmo tamanho ali de Sorocaba, são onde são feitos todos os tratores da marca Case, que é o produto que o Lauro trabalha. E agora essa parte do pioneirismo volta tudo. Bom, a origem da Case é americana, né? A gente foi criado lá atrás, há 180 anos, e dentro do nosso DNA tem várias coisas que são carregadas para nos tornarmos hoje uma marca referência no agro. Então, o primeiro dela, a gente trabalha com alta produtividade. Então, nossos equipamentos sempre são voltados para atingir o máximo que uma lavoura, que um sistema consegue obter. Então, para isso que a gente trabalha todo dia constantemente junto com o nosso cliente para desenvolvermos e atingirmos o que? A demanda do nosso cliente. Então, nosso trabalho, nós três aqui como gestores, é de ouvir a voz do cliente, trazer para dentro da empresa e junto com o time de engenharia, que daí tem engenharia elétrica, tem mecânica, de todas as áreas, para desenvolver um produto que consiga atingir e aumentar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade do nosso cliente. Então, esse é o principal ponto do pioneirismo. E o que é interessante? Quando o Jerome Case, que é o fundador da Case, ele começou com o quê? Era cavalo, era puxando implementos, e daí todo esse trabalho de desenvolver sistemas industriais, como é uma colheitadeira que tem um sistema de debulha. Depois a gente pode bater um papinho depois da palestra, 5, 10 minutinhos em torno das máquinas ali, tanto tratores quanto da colheitadeira, para explicar um pouquinho para vocês também conceitualmente o que esses equipamentos conseguem entregar no campo.
Bom, falando um pouquinho de portfólio de produtos, a gente tem uma linha de tratores hoje, como o Eduardo já mencionou, os tratores são produzidos em Curitiba. Então, todos esses modelos que vocês enxergam aqui, começando em 80, indo até 620 cavalos, basicamente hoje a gente importa dos Estados Unidos somente essa linha aqui de trator articulado. Então, a linha Steiger, que por enquanto ainda é importado, mas já há estudos, a tendência hoje com o aumento da demanda e do mercado e o volume de vendas, que esses tratores a gente chegava a vender como mercado Brasil, algo em torno de 50, hoje já está perto de 500 unidades. São máquinas de alto valor agregado, são máquinas que apresentam um rendimento muito grande e desde os pequenos, que começam, a gente fala pequeno, mas os tratores principais vendas. Hoje, hoje, por exemplo, metade das vendas de tratores da Case é o modelo de 80 cavalos, que é o modelo hoje que é aplicado ao pequeno e médio agricultor, é um trator que faz tudo hoje. E por que tem uma linha tão grande de produtos? Porque de acordo com o tamanho da propriedade, com a necessidade de serviço e a demanda, a gente vai aumentando. Então hoje são 23 modelos hoje que a gente faz, que a gente trabalha como marca Case no Brasil. Você quer falar das colheitadeiras? Claro. Bom, colheitadeiras. Aqui em Sorocaba produzimos toda essa linha de colheitadeiras. Seja a série 150, 250, a parte automation. E as plataformas de corte que são produzidas em Curitiba. Para vocês verem a verticalidade que tem de produção em Sorocaba. Hoje nós produzimos todas as colheitadeiras de grãos da Case e também da New Holland. Talvez vocês conheçam também essa marca. Então é tudo feito ali em Sorocaba. Quando a gente fala a menor máquina da Case produzida em Sorocaba é a 4150. Se vocês observaram aqui na entrada, é o equipamento que está ali exposto. Então ali é o menor equipamento para vocês verem. Quando a gente fala menor, é mais para a gente se situar onde a gente está. Mas a produtividade de um equipamento desse aqui chega a 7, 8 hectares por hora. Então no final de um dia, consegue colher, dependendo, 10 horas, até 60, 70 hectares de janela de milho, do milho safrinha, que colhe 14, 15, 16 horas. Então, o pequeno, ele entrega grande produtividade. E o que é legal quando um cliente busca um produto da Case? Ele busca profissionalismo. Então, quando ele está saindo de um estágio, que é normal, o cara começa um negócio próprio, para quem tem, de repente nós estamos falando com um outro empresário aqui, que ele tem um negócio próprio, o que acontece? Você começa mais ou menos de uma forma amadora, de repente você começa a estudar, fazer alguns cursos profissionalizantes para tornar o seu negócio mais rentável. E quando o cara chega nesse nível, ele começa a buscar alguns equipamentos que entregam alta produtividade. Por quê? O custo-benefício. Ele se paga de acordo com o que ele entrega. Então, é um dos grandes benefícios que a gente tem com esses equipamentos de alta produtividade. Plantadeiras. As plantadeiras, elas são produzidas em Piracicaba e nós temos dois tipos de plantadeiras hoje. Uma, que você monta ela fica aberta no campo, que ela é a Fast Riser, e a Easy Riser. O que é a Easy? Ela fecha, ela é o sistema foldable, ou seja, ela fecha para transporte. Isso aqui ajuda bastante no dia a dia, principalmente para grandes produtores que eles têm que deslocar o equipamento de uma fazenda para outra. Isso acontece bastante. Pessoal, eu acho que a gente não falou no início, eu acho que é uma falha nossa. Isso aqui não é um monólogo. Ou seja, qualquer dúvida que vocês tiverem, na hora que a gente estiver falando, pode levantar a mão, a gente vai discutir sobre a pergunta. E uma coisa interessante, a dúvida é sua, eu tenho certeza que é dele. Se não for a dele, é dele. Então não tenha vergonha. Não tem eu não vou perguntar porque eu tenho vergonha. Não, cara. Levanta a mão e a gente vai entender essa pergunta e vamos... Por quê? Vocês vão ver que rende bastante a palestra e vai começar a entrar em pontos que você tem dúvida. Por favor. Você citou que a colhedeira menor que vocês têm é a que está aqui exposta no IF, certo? Quando vocês falam menor, em questão de plataforma ou de equipamento? Gerson, excelente pergunta. Valeu. Bom, a pergunta ela é muito boa, principalmente o que o cliente ele observa quando ele vai comprar uma colheitadeira. Primeiro, é a área que ele tem. Então não é o quanto de dinheiro primeiro ele tem no bolso. Não, eu tenho uma área que ela é muito quebrada. O que é quebrada? Ela tem muito desnível, curva, né, de nível, ou às vezes eu tenho que passar em muitas porteiras. Então adianta eu comprar uma plataforma, uma máquina
que vai trabalhar com a plataforma de corte aqui na frente, larga, que eu não consigo sair da minha lavoura aqui, eu ir colher a área do meu primo, que está 2 km daqui? Não. Então ele já compra um equipamento que vai com uma plataforma menor, que por exemplo uma 4130, ela vai com uma plataforma de 20, 25 pés, e daí ele vai, opa, legal. Ah não, minha área é grande, eu planto lá no Mato Grosso, é um chapadão, plano que nem mesa de sinuca. Opa, então lá eu posso colher quanto? Desculpa, então esse cara ele vai ter uma limitação de colher a 4, 5, 6 km por hora. Aí o cara que está lá colhendo no chapadão lá no Mato Grosso, ele fala assim, não, aqui não tem limite, o quanto você quiser andar você vai colher. Opa, então vou pegar uma plataforma maior, ou seja, vou partir para umas máquinas 72,50, 82,50, 92,50. Lembrando, tá, pessoal, a nossa região aqui, Itapetininga, aqui interior de São Paulo, tem destaque muito grande com a 72,50, aonde há 4, 5 anos atrás não existia na nossa cabeça espaço para esse tipo de equipamento. Mas hoje é comum, a Central ela é uma das referências no Brasil em venda de 72,50 Automation. Tá? E só concluindo a sua pergunta, e um outro ponto que o cliente liga com o tamanho da plataforma é a potência do motor. Tá? Então aqui a gente está falando de um motor de 250 que vai até 634 cavalos de potência máxima. Porque que nem a região nossa, você citou, né? A grande dificuldade é a mecanização da fazenda, para colher o produto, né? Então, surgiu essa dúvida. O rapaz tá no meio ali, porque ele já falou mecanização, é isso aí. Eu conheço muito equipamento de vocês, que inclusive aqui na usina Vista Alegre eu trabalhei um tempo e a gente tinha a case de vocês colheitadeira de cana. Então era um sacrifício para deixar a área mecanizada para poder colher. É isso aí, é um desafio. Todo cliente, né, todo produtor, o sonho dele é sair do não mecanizado, que é o manual, e ir para uma colheita mecanizada. Só que para isso também requer investimento e alguns outros tipos de desafio. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado a você. Olha lá, tem outra pergunta lá. No caso de diferentes máquinas que vocês oferecem também a consultoria, análise de terreno, alguma coisa assim do tipo? Bom, isso é um trabalho mais de frente que a própria revenda tem essa atividade com os nossos clientes, sim. Então a gente tem toda uma consultoria, todo um trabalho, porque o que a gente fala, né? Todos nós somos case, mas tem a case fábrica e tem a case revenda, que é quem está mais no dia a dia sentindo a necessidade e o que o cliente precisa. Então nós estamos até com o Felipe, que ele é vendedor aqui também da Central, que ele está no dia a dia ali com os clientes da região de Itapetininga. Mas tem que ter, senão a gente não, às vezes o cliente está buscando aquele profissionalismo, né, aquela profissionalização, melhor dizendo, só que ele não sabe quem pedir a ajuda. E por isso que daí entra a parte de consultoria de venda das revendas. Na parte de análise de terreno, você falou também essa parte de transporte, deslocamento para fazendas próximas, tudo. O que tanto é analisado assim, do próprio produtor tem que analisar para poder passar para vocês? Para poder auxiliar e escolher a máquina mais, vamos dizer, mais ideal assim, para ele. Perfeito. Uma coisa que limita bastante é a largura da rodovia. Hoje, aqui no Brasil, é proibido você trafegar com equipamentos sem ter rodando, né? Então, você tem que colocar num caminhão e se ele ultrapassar a largura de 3,10, 3,20, aí tem que ter batedor. Então, isso aí é um custo que, dependendo do tamanho do cara, ele não consegue arcar com esse batedor. Então, o que ele faz? Ele mete o equipamento na rodovia. Então, são algumas das informações que a gente vai buscar com ele, e se ele tiver, eu tenho que... por exemplo, acontece muito em regiões aqui, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e algumas regiões do Rio Grande do Sul, que o cara ele compra, por exemplo, uma 4150, compra um trator pequeno Puma, e daí ele trabalha na área dele, e para pagar o boleto da máquina ele tem que colher do primo, do amigo, do vizinho e assim por diante. E esse fator ele é muito considerado nesse momento. Então, aí com certeza a largura da plataforma é um ponto importante. Que mais? Se ele vai trabalhar com um duplado, né? Quando a gente fala duplado, rodado duplo, aqui, por exemplo, nas colheitadeiras de grão, lá na máquina dá para a gente mostrar para vocês, mas aqui, ó, quando ela trabalha com 4 pneus, 2 de um lado e 2 do outro lado, a gente chama de duplo, né? Duplo de um lado e duplo do outro. E nesse momento,
ele vai querer entender qual é o grau de dificuldade para ele tirar o duplado, para dar a largura de transporte, que são só um de cada lado. Então ele vai buscar esse entendimento também. Por favor. A colheitadeira, ela pega qualquer grão, né? Mas ela tem uma dificuldade na hora de pegar o milho? Olha lá, uma pergunta, ele fez uma afirmação, qualquer grão. Tem um grão, um tipo de cultivo que essa colheitadeira não colhe. Quem arrisca? Arroz? Não, algodão não é grão. Arroz colhe feijão, colhe milho, colhe trigo, cevada, para quem gosta de cerveja. Girassol colhe. Não colhe. O que mais? Colhe. Não, qual não colhe, não é qual colhe. Amendoim. Por quê? Só por isso. Senão essa máquina também colheria amendoim. Então por enquanto, né? Boa, é isso aí. Sempre tem um desafio a ser vencido, né? Então, sobre o milho, não. O milho, apesar de a gente achar que o milho, para você tirar toda a palhada, você fazer a debulha dele, é uma cultura que a máquina tem um excelente desempenho. Inclusive, se você fizer um comparativo lado a lado, de uma máquina colhendo soja e uma máquina colhendo milho, a do milho ele colhe ele colhe com uma maior velocidade de deslocamento. Porque quando você faz a colheita do milho, você saca o pé para baixo e só entra na máquina a espiga. Não vai o material orgânico, não vai o caule da planta, não vai mais nada, só a espiga. Então, eu costumo dizer que o milho é uma colheita doce. Qualquer máquina vai lá e pode ter a possibilidade de fazer um bom trabalho. O equipamento dela é universal para várias culturas ou você tem que instalar um outro tipo de equipamento para colher? Ótima pergunta. Por enquanto vamos parar nessa pergunta, eu vou responder ela, para a gente conseguir dar vazão na palestra. Perdão. Sim, a gente consegue alterar para todos os equipamentos da Case, desde a plantadeira, desde o pulverizador, os tratores e as colheitadeiras de grãos. Nós trocamos alguns implementos e trocamos configurações das máquinas para colherem todas as culturas, menos o amendoim. Beleza? Vamos dar sequência aqui então? Bom, pulverizadores. Também nós temos uma linha completa, uma gama de 250, o peito é de 250 e também o de 350, que tem a finalidade de colocar defensivos para não termos pragas no campo e com isso a gente conseguir aumentar a produtividade e não ter perdas financeiras na lavoura. Colhedora de cana, aqui é um outro tipo de equipamento também fabricado, o pulverizador também é fabricado em Piracicaba, como a colhedora de algodão, olha lá, de cana. Tá? Agora nós temos lançamento ao Stoff 9000 de uma linha e duplo alternado. E a colhedora de café, que também é produzida em Piracicaba, e a gente tem a Coffee Express, que é o único produto da nossa linha. Bom, eu vou falar um pouquinho agora da parte da colheitadeira da 750 Automation, né? Bom, aqui, agora vamos falar um pouquinho da automação. O que significa esse sistema Automation? Quantos sensores tem distribuído por toda a máquina? 16. Ô Gerson, você viu aí quem falou? 16 ou não? Ótimo, então estão prestando atenção. E quais são os 4 modos de colheita que o operador precisa, quais entre os 4 modos de colheita que o operador seleciona para ele extrair o máximo da lavoura no momento que ele quiser? Qualidade de grãos. Balanceado, pureza. Limpeza, é isso aí. Rendimento fixo. Rendimento fixo e você falou o máximo, né? É isso aí. Ó, tá todo mundo de parabéns aí. Agora o Gerson se vira depois com os brindes aí, ó. Bom, aqui basicamente eu não trouxe ele para ficar lendo nenhum dessas informações, mas foram grandes modificações que nós trouxemos da versão anterior, que era a série 230 para 250, onde a gente está entregando hoje a melhor máquina e a mais diferenciada do mercado. Bom, quando a gente fala em vender o equipamento, o que a gente tem que mostrar para o cliente? A questão da rentabilidade. Ou seja, hoje tem uma palavra da moda que está entrando que é monetização, né, de uma informação. O que é isso? É eu saber aquela informação, quanto ela me rende de dinheiro no bolso. Né?
E o que é importante? Que depois de vários cálculos aqui, conversando com produtores, fazendo contas ali na beira do talhão com o cliente, eu extraí um valor, a intenção que era só mostrar para vocês que a gente tem que realmente descer lá a matemática e ficar calculando, vamos perguntar quanto custa um frete, quanto custa uma terceirização de uma lavoura, para a gente obter resultados como esse, por exemplo. Hoje, a série 250, no campo, nós comprovamos uma maior performance versus o nosso principal concorrente. Por acaso é verde aqui, né, nosso principal concorrente, mas hoje nós temos 8% a mais de produtividade versus o modelo da classe 8 e classe 9, nosso, né, a nossa 8250 versus a 9250, e ainda me entregando 7% a menos de consumo de combustível, ou seja, aumentando ainda mais a rentabilidade do nosso cliente. Quando a gente fala em classe 7, aqui é muito maior, e surpreendeu a gente por quê? Porque quando a gente fez o lançamento em outubro de 2020, nós falamos para o Matheus ali, para o pessoal da Central e para as outras revendas do Brasil, ó, a nossa máquina está entregando 8% a mais de produtividade versus a concorrência. E a gente vendeu aquilo por quê? A gente não tinha um comparativo real da classe 7. Quando nós fizemos, surpreendemos, 30% a mais de produtividade. E ainda me rendendo 8% a menos de consumo de combustível. Ou seja, é a máquina hoje diferenciada no mercado que está ali para fazer frente à nossa concorrência, é a 7250 Automation. E o que é essa automação que ela tem? Ela é uma máquina que ela se autorregula de acordo com o quê? Com as alterações com a necessidade da lavoura. Então isso é em tempo real e isso aí faz o quê? A gente obter mais resultados do equipamento na lavoura. Agora eu vou passar para o Lauro, ele vai dar uma palestra para vocês agora focada em tratores e depois a gente volta um pouquinho mais para falar de colheitadeiras. Essa parte de automatização já entra em fala, você falou de como que é a... Esqueci o nome, você estava no comecinho lá, esqueci o nome da... Agora cadê o Bruno? Depois eu lembro. Lembrando, a gente já toca nesse ponto aí, tá? Joia? Vou lembrar. Agricultura de precisão. Quase lá. Na minha parte vocês vão entender. Exato. O nosso amigo, perdão seu nome? Gilson. O Gilson perguntou, tem que falar aqui no microfone para o pessoal da outra sala entender também. Ele perguntou se a parte de automação tem a ver com a agricultura de precisão. Mais alguns slides para frente a gente vai entrar exatamente nesse tema. Bom, falando um pouquinho de tratores, o foco, vocês lembram qual que é o nome da palestra? Alguém lembra do título lá no primeiro? Quando começou? Do campo brasileiro. Conectando. Então o foco hoje é a gente falar dos produtos, a gente vai falar aqui do Magnum, que é o primeiro trator que nasceu para ser conectado, mas não só por isso ele é o único trator conectado. Hoje, para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei lá que o Farma 80 hoje é responsável pela metade das vendas da Case hoje no Brasil? Hoje, se eu tenho um agricultor hoje, um cliente que queira conectar um trator pequeno hoje, que eu queira usar uma tecnologia que é um piloto automático, eu tenho um piloto elétrico, que é um piloto de um custo mais baixo, que está disponível para o trator menor. Então hoje, o nível de tecnologia, ele varia de acordo com o tamanho e com a necessidade de cada cliente. Trator, o Eduardo falou muito, vocês perguntaram de tamanho de colheitadeira, de acordo com a necessidade. Hoje, falando em trator e plantadeira, a gente tem 3 gargalos no mercado hoje. São 3 problemas críticos hoje que o campo enfrenta. Quais são eles? Alguém quer chutar algum aí? Topografia das áreas? Topografia seria uma, mas não é o principal. A parte de infraestrutura Infraestrutura está esquentando, quase lá. Logística? Financeiro é um. Grana, dinheiro, custo, esse é um grave hoje. Mais algum palpite? Manutenção. Manutenção você entra no custo. Então hoje... Aproximação dos operadores? Quase, está esquentando. Mão de obra. Então hoje, você tem... Os pontos-chave são mão de obra. Está difícil ter uma mão de obra boa, uma mão de obra qualificada. Custo, porque hoje tudo custa dinheiro. Para vocês terem uma ideia, hoje uma operação de colheita de cana, hoje 50% da operação basicamente é combustível.
E vocês estão vendo o diesel aí a R$ 7,00, R$ 6,50 no mercado hoje, responde por metade do custo. E o outro tempo principal, o que vocês têm de mais importante? O que nós estamos gastando aqui essa noite? Tempo. Então hoje, o agricultor, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter uma janela muito curta de tempo, ele precisa plantar rápido para colher bem, para aproveitar a chuva. Ele precisa, então, ter um tempo curto, uma janela de plantio muito curta, ele tem que ter um custo baixo e tem que ter uma mão de obra boa. Então, eles trabalham os tamanhos de trator, vai variar de acordo com essa demanda. Se eu posso ter um trator grande que eu consiga plantar muito rápido, a um custo mais baixo, ok, isso vai ser determinado de acordo com o tamanho da propriedade e a necessidade do cliente. Aqui, qual foi a necessidade? Vocês que trabalham com eletrônica, mecatrônica, com tudo, a automação ela era montada em qualquer equipamento que você via no campo. E aí, por que não criar um equipamento que nascesse conectado de campo? O Gerson, que vai explicar a agricultura digital, se não tem um equipamento que já é conectado, você não consegue fazer os próximos passos. E aí, a Case lançou o Magno FS Connect, que é o primeiro trator que foi conectado. Esse trator ele começou a ser entregue a gente começou a entregar em 2021, e a gente precisava o quê? A gente precisava ter um trator também maior. O maior nosso era o 340, hoje a gente entrega ele até o 400 cavalos. Então a gente tem, os modelos hoje são 6 modelos. E esse trator precisava estar o quê? Ele precisava estar conectado. Então ele nasceu com um monitor já conectado, que trabalhasse com a agricultura digital. Ele nasceu com um módulo, que o Gerson vai explicar, chamado TCM, que ele que faz as funções de conectividade da máquina através de um 4G, né, de um sinal de celular. E ele tem o que a gente chama que é o mais importante, que é uma arquitetura eletrônica conectada. Então ele não é adaptado, ele foi projetado para ser conectado. Os pontos-chave aqui, a gente aproveitou, né, como todo lançamento, você muda a cara, fez um produto tecnológico, mecanicamente, para os engenheiros mecânicos, eu não poderia sair de um 340 e pular para 400 com uma mesma transmissão. Então foi desenvolvida uma transmissão que era 18x4, passou a ser 21x5, muito mais robusta, mais eficiente. E aí eu tenho os dois novos modelos. Mas qual que é o ponto principal? O ponto principal, vocês tinham uma tela que às vezes era colorida, era touchscreen, mas era uma tela cheia de atalhos, cheia de botões para apertar. Então, essa tela agora, ela é como se fosse um celular. Você consegue chegar nessa tela... Opa, eu deixei aqui. Você consegue chegar aqui nesse menu de cima, é como se fosse um menu de celular. Então, um atalho rápido hoje. O operador é intuitivo, ele vai mexendo, ele vai ajustando. E esse trator, ele faz o quê? Ele está conectado em tempo real, transmitindo dados. Agora, com esses dados caindo numa sede da fazenda, dentro da concessionária, você consegue tratar os dados, você consegue saber, o Gerson vai explicar tudo que você consegue tirar, eu não vou falar, senão eu vou atrapalhar a parte dele. Tudo que você vai aproveitar. Então isso vem conectado. Então esse aqui foi o primeiro trator, aquele Steiger articulado já está conectado também, e a tendência agora é todo novo produto da marca, ele vai nascendo com a conectividade. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. E o 80 lá, que você mostrou, que era o primeiro trator da Case, esse trator também vai ter a conectividade? Não num nível tão alto e tão sofisticado quanto você tem aqui, porque aqui você consegue interagir com a máquina, mas ele vai ter uma conectividade básica, onde você vai ter dados básicos que você vai receber essa informação e vai poder tratar ela. Tá? A gente fez, vocês olham aqui a cabine do trator hoje, as cabines são muito sofisticadas. Você tem um Puma aqui, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Por quê? Porque hoje, grandes empresas, como usinas de canas, trabalham em turno. E o turno é 8 horas. Se vocês têm uma jornada de estudo aqui, que começa às 7 e vai até 10, 11 horas, a gente tem uma jornada de trabalho das 8 às 6, o operador ele passa 8 horas dentro de uma cabine. Então essa cabine tem que ter todo o conforto, a sofisticação ali para ele passar 8 horas trabalhando, e principalmente em grandes escalas e em áreas grandes, né? Esse trator, o Magno é conhecido, a gente produz ele no Brasil desde 2003, né? É um marco para nós aqui da Case como produto de confiança, e ele foi escolhido para ser o primeiro trator conectado dentro da Case no mundo.
e agora a tendência já está começando a expandir e os novos tratores vêm com o que a gente chama de arquitetura eletrônica, toda essa parte que faz ele ser conectado na cena de fábrica. Hoje, dificilmente você compra um carro hoje que não tenha rádio mais. Antes, todo mundo comprava um carro, tinha numa loja botar um rádio, um toca-fita, para quem lembra, um CD, e hoje não tem mais. Então, hoje, já sai hidroelétrico, o pessoal aí que bebe igual eu, igual a turma aqui, você comprava um carro, não tinha, né? 4 portas, câmbio automático. Os tratores hoje, para vocês terem uma ideia, dos 140 para cima, eu já tenho com opção de câmbio automático. Né? Não existe mais dos 140, vocês viram lá 23 modelos, mais da metade dos modelos hoje não existe opção de você ter câmbio manual. Já é câmbio semi ou automático, e dos 140 para cima, todos cabinados. Não tem como você ter um trator mais de plataforma. Os menores ainda tem, porque um cara que busca ainda um custo baixo para uma atividade que ele precisa, ele tem. Ô, Laura, tem uma pergunta lá. Primeira parte da pergunta. Esses tratores, as colheitadeiras, elas passam por zonas que tem alagamento, não sei se os arrozais, coisas do tipo. Eu queria saber se a Case tem um destaque para a parte de segurança, pois a gente tem sensoriamento, sistemas eletrônicos. Isso, quando houve essa implementação, teve essa preocupação também com a segurança, por essas áreas serem alagadas? Algum risco referente à segurança mesmo? Pergunta em relação ao uso de equipamentos em áreas alagadas. Por exemplo, os tratores maiores, a gente já não trabalha em arroz por questão de alagamento. Até os 140 ali é comum. A gente tem uma configuração específica chamada de configuração arrozeira, que ele fornece, por exemplo, vedações blindadas de eixo. Por exemplo, o Puma, esse trator que está aqui na frente, o trator de versão arrozeira, o módulo do motor agora 2023, ele sai no tanque de combustível. Na versão arrozeira ele sai lá em cima no capô. Então o chicote é mais preparado, os eixos são vedados, todos os furos estão fechados. Então tem uma versão específica. Agora, você tem um nível que você pode fazer o alagamento dessas máquinas. Mas a maioria dos componentes hoje eles são blindados. Tá? Tem a segunda parte, não tem? Não, seria... Tá. Obrigado. Ela levantou a mão. Pode falar. Emendando a pergunta dele, um problema antigamente, assim, não sei se hoje ainda tem, quem conduzia as máquinas era a vibração que ela causava no corpo e a inalação da fumaça. Além dessas novidades de segurança, o que mais essas máquinas elas trazem para garantir a integridade de quem conduz? Boa pergunta. A pergunta dela é sobre vibração, segurança, fumaça das máquinas. Então, vamos fazer um resumo bem rápido. Vibração. Hoje os produtos saem, a maioria deles com assento com suspensão mecânica, nos mais simples, e os tratores já médios, já com suspensão pneumática. Os assentos são a ar. Então, você regula o assento a ar, você enche o assento, ele tem uma bolsa de ar, você regula o peso do operador e a sensibilidade do assento, para ele não dar o fim de curso. Primeiro, conforto. Por exemplo, 140 para cima, você tem uma suspensão exclusiva na cabine. Então, além do assento ser pneumático, você tem uma suspensão mecânica na cabine que evita trazer vibração para dentro. Então, já é pensado nisso justamente para as jornadas maiores. Questão de fumaça e emissões. O Brasil deu um salto em 2017, passando os tratores maiores e sem HP, tendo que usar o MAR 1, que é o Tier 3, que é o sistema de emissões. E a partir de 19, os tratores pequenos também. Então hoje a gente está no nível de emissões, que é chamado MAR 1 aqui, que é Tier 3. As máquinas grandes, por exemplo, um Magnum 400, uma colheitadeira Axial Flow, você usa um sistema com injeção de Arla, que é usado nos caminhões com ureia. Com isso, tem um catalisador, tem uma reação química. Se você ficar com o rosto na frente do escapamento, só sai vapor de água. Tá? Não é mais igual o americano suicidava, que ele entrava na garagem, baixava a porta, dava a partida do carro e o cara morre em poucos minutos, né? Silenciosamente. Então, os produtos mais simples, o MAR 1 ainda tem uma emissão de poluentes, mas já no Tier 4 a redução é grande. Os Estados Unidos já trabalham em Europa no que eles chamam de Stage 5, Euro 5, que é um sistema muito mais sofisticado. Então a gente está evoluindo. Hoje no Brasil a regra é o Tier 3, que é o MAR 1.
que é o que a gente tem hoje como legislação. Tá? Questão assim, da inovação dos tratores, tem alguma coisa voltada para a eletrificação, híbridos ou não? Pergunta sobre eletrificação e híbridos. Tem sim. Isso está sendo altamente pesquisado e trabalhado nos departamentos da empresa. Provavelmente você no futuro, você viu já nessas feiras, teve a feira da CIMA em Paris na semana passada, onde tem a questão dos tratores já com gás, com LNG, e entra a questão de eletrificação. O maior problema hoje da eletrificação ainda, que está sendo estudado, é que os tratores, vocês trabalham com bastante motores elétricos, é a potência dos motores elétricos. Um trator hoje que você tem 620, 250 cavalos, para você ter um motor elétrico eficiente hoje, ainda está se trabalhando. Mas nada impede que o trator toque um gerador que mova bombas hidráulicas por motores elétricos. Já tem muita coisa em estudo. Eu acredito que no futuro próximo o trator deve evoluir parecido com uma locomotiva. A locomotiva hoje você tem motores diesel que sustentam os geradores que fazem a locomotiva andar. Então isso vai ser uma coisa que vai vir num espaço de tempo bem curto. Tá? Por exemplo, acho que um assunto muito importante assim, na parte de manutenção desses caras aí, preventivo, por exemplo. Tem um fazendeiro lá que tem uma fazenda lá no Mato Grosso lá. Aí longe, difícil acesso, aí quebra uma máquina dessa. Sei lá, tá 2.000 horas já rodando lá e como faz? Daí? Essa eu vou deixar para o Gerson responder, porque vai entrar bem, deixa ele entrar na parte dele. A máquina conectada, o que ela vai fazer? Ela vai te dar alertas, informações e vai possibilitar você fazer diagnóstico remoto. Aí o Gerson vai entrar no detalhe daqui a pouco. Tá? A última lá para não... Você tinha falado da parte da automação, conectividade, como você vai entrar no 5G? Deixa que eu responda essa. Vou deixar lá tá na parte dele. Então, para fechar aqui, ó, aqui é um apanhado do trator, depois a gente vai ver com calma, e eu vou mostrar para vocês um videozinho do que é ele trabalhando conectado. Um trator hoje, uma pergunta aí que vai valer um boné. Quantas peças você tem numa máquina hoje? Você vê um trator daquele montado ali na frente hoje, vocês têm ideia de quantas peças geralmente para montar um trator daquele? 1.000, 5.000, 3.000, os 5.000 ali, ó, tá mais perto. Geralmente é de 6 a 8.000 peças para montar um trator, eu falei, vai chegar a 20.000. 13.000 sem repetir, tá? Sem repetir. Itens diferentes, tá bom? Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o que é um trator FS Connect? O Gerson vai entrar no detalhe, mas só um breve resumo aqui para vocês terem uma ideia, o que ele faz. Oi? Acho que você passou reto. Agora eu vou passar para o Gerson, a gente vai entrar na parte que realmente interessa. Agora vocês vão ver tudo essa arquitetura eletrônica, o que ela vai trazer e o que vocês vão poder explorar. Tá bom? Bom, pessoal, acho que sobrou pra mim tudo, né? Porque os dois caras ali, vou passar pro Gerson. Antes de começar a minha parte, e aí eu volto lá na pergunta, alguém sabe definir o que é agricultura digital? Eu sei que eu vou responder no próximo, mas alguém sabe, vou voltar um passo atrás, alguém sabe falar o que é agricultura de precisão? O GPS, um pouquinho, piloto automático, utiliza equipamentos eletrônicos digitais para aumentar a eficiência do processo, em vez de ser mais mecânico, manual, praticamente. Utiliza dados, como já gerenciamento da área, lavoura dados do equipamento. Aí já entra mais na agricultura digital, né? Uma lavoura mais precisa, Usa as informações para poder ser mais Mas eficiente. assim, em termos gerais, o que é agricultura de precisão? É aquilo que tipo, ela está colhendo. Então, ela está colhendo. Antigamente você trabalhava pela média. Você pegava um talhão, colhia o talhão, você tirava uma média do talhão. Hoje ela mostra quanto você está produzindo naquela área, naquela determinada área, por exemplo. Você está colhendo, por exemplo, na minha fazenda eu tenho 3 talhões, um talhão mais produtivo que o outro. Aí dentro daquele talhão você consegue estudar profundamente o que está dando mais produtividade para mim. Seja uma adubagem adequada, quanto eu vou precisar adubar, por exemplo. Se eu vou ter que precisar, se eu tenho que pôr um praga,
ou algo do tipo desse jeito. Isso através da colheita ou do plantio mesmo, você consegue trazer isso através da máquina. Essa resposta foi boa, valeu um bonezinho aí. Foi muito boa. Basicamente, eu vou passar agora. Eu vou, não sei se todo mundo, eu acho que o pessoal que está na outra sala não escutou, mas como eu vou explicar aqui, a gente vai entender um pouquinho. Eu vou explicar um pouco da evolução até chegar lá no que eu quero mesmo, que é a parte de agricultura de precisão e agricultura digital. A gente acho que já ouviu falar muito em indústria 4.0 e que é uma analogia ao que é a agricultura digital, que é a agricultura 4.0, mas o que a gente fez até chegar nessa agricultura 4.0? E depois eu respondo a parte do 5G, que daí já vai ser uma evolução, mas que hoje a gente basicamente não precisa do 5G para nada do que a gente tem de aplicação dentro da agricultura, mas eu chego lá. Então, lá para o século XIX, na verdade, lá a gente começou a ter a evolução da agricultura como um todo, que é o que a gente chama de mecanização, ou a mesma coisa que a agricultura 1.0. Muito do que eram feitas as práticas, tudo com o êxodo que a gente teve das pessoas saindo do campo, migrando para a cidade, a gente começou, as pessoas daquela época começaram a ter que desenvolver algo que suprisse essa falta de mão de obra. Então já entra numa das coisas que o Lauro comentou. E nisso surgiram os tratores, surgiram as máquinas. Né? Então essa é a agricultura 1.0. Depois eu vou perguntar isso lá no final, então prestem atenção. Tá? Quando a gente vai para a agricultura 2.0, já é algo que aconteceu já no século passado. Num primeiro momento surgiram as máquinas, muito investimento em cima da mecanização, mas a parte agronômica ela ficou para trás. Então tinham máquinas já se tornando eficientes, mas a produtividade em si no campo ela não evoluía. Então foi quando surgiram novas práticas agronômicas para que no segunda parte da evolução, que é a agricultura 2.0, que é o que a gente chama de revolução verde, a gente conseguisse utilizar toda aquela eficiência que as máquinas estavam adquirindo e aí também equilibrasse isso na parte agronômica. E aí, logo após a gente dá esse salto, porque a gente chama de agricultura de precisão, que daí é um pouco, Gilson, né? Que o Gilson explicou ali. Basicamente são ferramentas que foram surgindo e aí a parte principal delas é o que a gente chama de georreferenciamento. Georreferenciamento não é mais que são os satélites, hoje para a gente é comum. GPS, né, uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, não é mais novidade para ninguém, mas basicamente a gente conseguiu, e traduzindo um pouco do que ele explicou, a gente conseguiu começar a analisar o nosso campo, analisar a nossa fazenda naquela localização exata. Então, antes a gente sabia uma média, que foi uma das coisas que ele citou. Eu sabia uma média da fazenda, porque eu ia lá, colhia, pesava tudo depois, e aí sim que eu ia saber o quanto de produtividade tinha a minha fazenda como um todo. A partir do momento que você cria ferramentas, e aí a gente começa a chamar de agricultura de precisão, é a hora que você sabe, eu colhi naquele ponto, eu sei o quanto eu colhi naquele ponto, e aí sim eu começo a trabalhar e coletar dados para que a gente consiga realmente começar a aplicar ferramentas e criar novas ferramentas. Quando eu passo para a agricultura digital, e aí vai a primeira pergunta, o salto acho que é a palavra que o Lauro mais falou aqui. Qual que é o salto de... Eu tenho um monte de dados aqui, mas qual que é o salto que eu tenho que ter para eu evoluir para a agricultura digital? Inteligência artificial? Acho que a palavra que o Lauro mais falou na hora que ele estava apresentando o produto dele. Análise dos dados. Mão de obra. Investimento. Autonomia. Custo. Não. Conectividade. Essa ninguém ganhou, porque ninguém respondeu certo. Você falou? Então dá uma garrafinha para ela, Du. Desculpa que eu não escutei. Então aqui, nada mais é que quando eu dou esse salto de agricultura de precisão para agricultura digital, eu estou usando praticamente as mesmas ferramentas,
Só que aí eu consigo começar a transportar isso para dentro de do que a gente chama de Big Data, né? Acho que é um termo que todo mundo já deve ter escutado. E aí sim eu começo a trabalhar esses dados e é óbvio. Aí palavras que foram ditas aí, inteligência artificial, análise de dados, coisas que eu vou passar aqui em termos conceituais, é a hora que a gente consegue evoluir para a agricultura digital. Então, nada mais é que eu conseguir pegar todos esses dados que estavam já referenciados, que aí eu consigo começar a tratar ele de uma forma diferente do que era feito antes em média, eu consigo fazer isso de forma variável, só que quando eu vou para a agricultura digital, eu conecto tudo isso e eu consigo começar a fazer o que realmente é digitalizar e trabalhar mais a fundo isso. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui na diferença de um e de outro, tá? E, de novo, né, o que o Du falou ali, está aberto a perguntas a qualquer momento. Aqui eu vou passar um vídeo, esse é um vídeo da AgriShow de 2019, nossa, não sei se todo mundo já teve oportunidade e sabe o que é a AgriShow. É a segunda maior feira do mundo agrícola, que é aqui em Ribeirão Preto. Acho que todos poderiam tentar ir esse ano, que é o ano que vem, desculpa, que é em abril, porque abre bastante a cabeça. Aqui vocês estão vendo 2 máquinas, mas lá é um âmbito que você enxerga não só a parte de máquinas, mas se enxerga todas essas tecnologias que a gente vê. E aqui foi um pouco da visão que a gente tinha lá em 2019, que hoje a gente está entregando bem a fundo, e eu vou falar um pouquinho depois. Só para... O Tu me perguntou aqui. Até as 9? Só para... Eu estou perguntando porque só para a gente otimizar o tempo. Quem que tinha perguntado? Até as 9? É até as 9? Umas 15 para as 9, pode ser? Tá, vamos tentar acelerar. Tá ótimo. Quem que tinha perguntado manutenção, acho que está respondido, não está? Não sei se ficou alguma dúvida aqui. A gente não respondeu aquela hora porque acho que na hora que a gente passasse aqui, a gente ia conseguir cobrir um pouquinho de qual que é toda a estratégia em cima disso. As máquinas têm algum problema de perder conexão com Vou chegar nessa parte aqui, ó. Eu vou passar bem rápido aqui para a gente conseguir lá fechar nos 15 minutos. Mas aqui é um resumo, tá? E aí responde um pouquinho. A gente passa num primeiro momento a conectar as máquinas, aí é o que eles comentaram. A gente tem máquinas que a gente tem uma arquitetura eletrônica totalmente nova, que elas nascem conectadas. Tem máquinas que a gente já fabricava, que a gente passou a conectar. Então hoje a gente tem quase 100% do nosso portfólio embarcado já com o módulo de telemetria. Aí entrando um pouquinho na parte da conectividade em si. Basicamente a gente trabalha com a mesma conectividade que tem no celular, só que óbvio, a gente extrapola isso um pouquinho para quase saindo do forno e trabalhar também com Wi-Fi, que basicamente todas as fazendas que não têm conectividade, pelo menos o Wi-Fi na sede ela tem, então em algum momento ela consegue transmitir, então supre um pouco. Eu sei que não é algo que a gente vai fazer em tempo real, mas pelo menos você vai ter os dados e vai conseguir trabalhar depois. Mas realmente hoje a gente tem, acho que a maior parte de infraestrutura que a gente ainda carece no Brasil é de conectividade no campo, mas isso tem algumas iniciativas aí que estão sendo trabalhadas. A partir do momento que eu conecto, aí eu começo a trabalhar lá o que eu falei aqui, colocando uma foto do que é agricultura digital. Então eu trouxe tudo isso para o que a gente chama lá de nuvem, né? Hoje é tão comum a gente falar, a gente passa para os passos de analisar esses dados, conseguir transmitir eles da forma que a gente quiser, e aí a gente trabalha 2 frentes, uma desenvolvendo serviços agronômicos, tá? Porque a gente sabe que lá na ponta os clientes eles precisam ter as 2 frentes, tanto desenvolvimento agronômico quanto que aí muito mais dentro do nosso controle, né? Que nós somos os fabricantes das máquinas, os serviços conectados referente à frota em si, que daí entra muito naquilo que é a parte de manutenção, disponibilidade, focando na máquina. Aqui, vou passar bem rápido, o primeiro conceito da agricultura digital é o Big Data. E o Big Data nada mais é que eu conseguir pegar todos os dados dessas ferramentas e conseguir centralizar no banco de dados, óbvio. Não é simplesmente jogar lá, mas tratar eles nesses 4 Vs que a gente chama, que é um volume muito grande, só que no final das contas a gente quer
que eles sejam verdadeiros e que isso traga algum valor. Então, o Big Data não é só a gente ter um monte de dado, é realmente transformar isso em informações úteis. E aqui tem um pouco do exemplo de quais são esses dados que a gente tem. Então, a gente tem os sistemas tradicionais, as ferramentas de agricultura de precisão lá, que alguns citaram, né? A gente fala GPS, mas na verdade é um piloto automático, né? Monitor de produtividade, que é a primeira ferramenta que foi lançada de agricultura de precisão, até a gente conseguir entregar todos aqueles dados ali que estão. Então, são infinitos tipos de dados, que nada mais é dados. Então, em resumo, a gente tem uma infinidade de coisas, a gente tem que ter qualidade neles para que o Big Data nosso seja realmente preciso e traga informações úteis, né? E aí a gente passa pela conectividade. E aí eu vou tentar responder um pouquinho do 5G fazendo uma análise, tá? Mas antes de chegar lá, a gente tem 4 pilares da conectividade. Um é a lavoura, outro são as máquinas, né? Então a gente passa pela parte agronômica, a parte de máquinas, entra na parte de processos, que aí eu pego esses dados e já começo a trabalhar em cima deles. Só que principalmente, quando a gente começou a estudar o que a gente queria que realmente fosse para frente no campo, era algo que a gente conseguisse conectar também as pessoas, porque não adianta só a gente ter os dados se a gente não conseguir trazer as pessoas juntos. E aí entra o que a gente chama de rede 4G, nada mais é o que a gente já tem no nosso celular hoje. Por que a gente não foi para o 5G? Basicamente hoje, o 5G, a diferença ele tem uma velocidade muito maior e o que a gente chama de latência mais baixa, ou seja, os dados eles chegam mais rápido sem ter muito, assim, alguém me corrija se estiver falando besteira, mas em termos leigos é que não tenha muita interferência do jeito que ele chega. Onde que a gente tem aplicação hoje em qualquer tipo de, não só mercado ou qualquer outro tipo de aplicação? Imagina que eu preciso fazer uma cirurgia mesmo numa pessoa, o especialista está do outro lado do mundo. Hoje já existem máquinas que ligado ao 5G, tá? Ele não consegue trabalhar em algo que não seja realmente em tempo real, e aí ele vai lá e consegue fazer essa aplicação da cirurgia de forma remota. Então, essa é uma aplicação. Dentro do agro, não tenho hoje uma necessidade tão grande de fazer isso, sendo que eu tenho uma pessoa lá dentro, que eu estou fazendo uma transmissão em tempo real desses dados, mas eu estou fazendo uma análise posterior ao que os dados já fizeram. Depois vocês vão ver aqui no final que a gente vai evoluir, e o vídeo ele mostrou um pouquinho, vai chegar uma hora que a gente vai chegar num mercado autônomo de máquinas. E aí sim que as máquinas elas vão estar trabalhando sozinhas, e aí sim, ela não pode ter nenhuma falha de segurança, nenhum tipo de problema, e aí sim você vai depender de um 5G, ou seja, uma latência bem baixa do sinal que está chegando lá no campo. Não sei se consegui responder. E aí aqui, de uma forma bem rápida, a partir do momento que eu tenho o Big Data, tenho todos aqueles dados, e depois que realmente isso daí chegou lá para mim dentro da nuvem, eu começo a trabalhar o que a gente chama de analisar esses dados. Então já é o segundo passo aqui da agricultura digital. Se eu pego os dados do jeito que eles são hoje, eu basicamente vou saber de algo que já aconteceu. Eu não vou conseguir tomar uma ação nesse momento, só vou ter um histórico para uma decisão posterior, que é basicamente o que é a agricultura de precisão. A partir do momento que eu começo a fazer essa detecção, mas ainda dentro da agricultura de precisão, eu vou saber o porquê aconteceu, e já começo a tomar algum tipo de ação para algo que vai acontecer no futuro. E aí eu posso transformar isso em informações ali, que eu tome algum conhecimento em tempo real, mas é algo que já foi. A partir do momento que eu consigo transformar isso e conseguir tentar antecipar o que vai acontecer, aí eu passo para o que eu chamo de análise preditiva. Um exemplo rápido. Um trator, uma colheitadeira tem um rolamento que ele falha a cada 800 horas. Aí eu entro na parte de manutenção. Eu já sei que ele vai falhar, eu tenho uma manutenção programada com 750 horas, eu vou lá e já troco isso, mesmo não tendo falhado,
perto do custo da máquina parada, eu vou lá e já troco isso e eu acabo fazendo o que a gente chama de começar a aplicar algo de forma preditiva. E aí quando eu entro na última fase, que daí você pode ver uma complexidade alta, porque demanda eu cruzar muitos dados e informações, só que é um valor alto também. É o que a gente chama de análise prescritiva. É usar tudo isso a favor de algo que eu posso melhorar já na próxima, ou de forma autônoma, fazer que a máquina crie uma inteligência artificial que ela mesma haja em tempo real. Então, aqui são um pouco dos processos. E aí a gente entra no que, chegando naquela fase, a gente começa a trabalhar o conceito de machine learning, ou também a parte de inteligência artificial, que daí depois eu vou passar para o Du, que é basicamente pegar todos esses dados e conseguir começar a fazer essas entregas de forma preditiva. E aí acho que o sistema automation que o Du falou um pouquinho é um dos exemplos que a gente tem hoje na prática sendo comercializado. Ele mesmo ele se autoajusta e consegue trabalhar de forma o automation propriamente dito, né, Du? Exato. Então, a máquina automation, ela tem autonomia de fazer até 1.800 intervenções num único dia de trabalho. Como? Entendendo qual é a demanda naquele momento exato da lavoura e ajustando o sistema que precisar, seja limpeza, debulha, seja uma parte de espalhamento, e isso é feito através daqueles 16 sensores que eu falei para vocês anteriormente. E o que ele faz com isso? Ele retira praticamente 90% da operação hoje que o operador faz dentro da cabine. Então, quando a gente pensa em 90%, mas o que é esses 90%? 90% das operações está aqui, ó. Hoje, nós qualificamos aqui praticamente 12 as principais, e ele hoje só vai fazer o quê? Falar assim para o dono da fazenda, ou se ele é o dono, ele fala assim, ó, preciso reabastecê-la, eu preciso descarregar a minha colheitadeira de grãos, e o outro é abertura e fechamento do côncavo, que aí estrategicamente, pela engenharia, é recomendado para a gente não ter ainda como automação. E o que é legal? Essa máquina ela vai tirando foto numa câmera de grãos que ela tem, então por algoritmos ela passa todas essas informações para o módulo, e esse módulo entende qual é a necessidade e reverte em alteração de ajustes na máquina. Ou seja, todo esse processo que ele vai capturando foto e vai falando, ó, está sujando muito, está quebrando muitos grãos, eu estou produzindo X ou Y, o que ele faz? Ele vai capturando isso e vai tendo a parte da tecnologia artificial. Então, ou seja, o equipamento, cada ciclo que ele vai rodando, ele vai ficando mais otimizado. Então, esse é o grande segredo que a gente entrega. Então, ou seja, das 12 funções hoje atuais que a gente relacionou, 3 funções ficam na mão do operador. E aí ali o Du mostrou um exemplo de inteligência artificial focado na máquina, mas a gente também tem inteligência artificial hoje usando os dados em favor da parte agronômica. Então, fazendo análise usando estações meteorológicas, usando imagens de satélite, hoje a gente consegue criar toda uma inteligência para ver como que está sendo a evolução do grão, da cultura lá no campo, e aí, ao invés de, se chover eu vou plantar, se eu vou lá e fico olhando qual que é o ponto de maturação, eu tenho modelos matemáticos que já te falam, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo, está na hora de colher. Então hoje a inteligência artificial já chegou num nível que consegue ir além do que a gente, não só da máquina, mas também na parte agronômica, né? E aí um pouquinho do que foi falado, né? A gente tem o nosso portal, esse é um portal que todo mundo pode entrar lá, é só colocar mycaseaid.com e acessar. Qualquer pessoa pode ir lá e criar um usuário e ter acesso às ferramentas eletrônicas. Você só não vai enxergar nada de máquina, a não ser que realmente tenha uma máquina com uma telemetria lá conectada. E aqui um pouquinho de quais são os pilares que a gente prega, né? Então, a gente tem o de monitoramento de frota em si, a parte de gestão agronômica, e aí entra muito forte, né, no que são o gerenciamento dos dados aí dentro da agricultura digital,
E aí o que é importante é que a gente, como case, a gente defende que a nossa plataforma, ela sempre vai ser aberta, e aí tem o próximo slide para mostrar, para que todos os dados aí de diversos tipos sejam integrados, porque no final das contas quem é dono deles é o produtor, não é a gente, então a gente quer facilitar o trabalho dele no dia a dia. E um dos pontos aqui que a gente passa, que o Lauro citou bastante, pode falar. Falando dessa parte de melhorar a disponibilidade das máquinas no campo, a inteligência daqui ela já trabalha em parceria com a indústria. Por exemplo, eu trabalho numa indústria de produção de açúcar e álcool, que é da cana-de-açúcar. No começo da safra, a gente tem um campo vasto e a gente não tem a tecnologia, né, implantada. Então, no começo da safra, sobra cana para a indústria, da demanda da indústria. No final da safra, vai diminuindo os campos e vai sobrando campos picados, né? Então, é pouco tempo de trabalho no campo, naquele campo, e a prancha já tem que levar a máquina para outro campo. Ele já trabalha em parceria com a indústria, com a demanda que ela necessita, com a disposição das máquinas, pensando na safra inteira. Tá, eu vou tentar explicar para o pessoal da outra sala lá entender. A pergunta foi se toda a parte logística, tudo que uma indústria de cana, né, acho que é o foco, que a indústria lá que moe a cana, se ela tem alguma ligação com a máquina em si, resumindo a pergunta. Hoje existem sistemas que a gente chama de computador de bordo, que eles trabalham de uma forma integrada lá na hora que a máquina está colhendo. Só que, óbvio, toda essa logística é comandada tem inserções do planejamento que foi feito. Eu tenho que moer 20 milhões de toneladas no ano, isso dá tanto por dia. Cada máquina que eu tenho entrega tanto, então eu crio um processo logístico para eu otimizar a quantidade de máquinas. Sim, não posso dizer hoje que está 100% interligado, porque depende de uma interação humana de fazer esse planejamento, mas é algo que quando a gente fala em autonomia, em algum momento a gente vai chegar, e é por isso que dentro da agricultura digital, ter todos esses dados agora sendo disponíveis, aí que a gente vai conseguir fazer essa análise e aprofundar um pouco nessa parte de inteligência. Então, eu não consigo responder sua pergunta hoje, porque é algo que vai além do que a gente tem disponível hoje para trabalhar. Então, esse avanço que a gente está tendo como agricultura digital e ter os dados disponíveis é o que vai fazer a gente desenvolver algo nesse sentido. Sobre a parte de coleta e análise de dados, como que é feito exatamente? Por exemplo, a coleta você falou que é por satélite, mas o que o satélite vai ver exatamente? Tipo, o que o programa vai puxar que vai determinar se um campo está produzindo bem, não está? Como assim? Eu vou citando o exemplo ali do milho, da soja. Ele basicamente ele é um infravermelho, vamos dizer, então ele vai enxergar a variação de quanto tem de verde, e aí eu estou explicando em termos gerais, tá? E aí ele vai conseguir, dentro daquilo lá, e é óbvio, de quanto qual já é a evolução, de quantos dias essa planta está se desenvolvendo, ela vai conseguir ir entregando, óbvio, uma inteligência artificial, que daí eu não vou conseguir explicar tudo que está atrás dos modelos matemáticos que entregam, ele vai conseguir prever quando que aquilo vai acontecer baseado nessas alterações de cores que pra gente às vezes a olho nu é imperceptível, mas para essas câmeras aí é bem perceptível, né? Um caderno para cada um lá. Show. E aqui, ó, um pouquinho da ferramenta, a gente passa a ter algumas possibilidades, tá, de enxergar tudo de forma remota. Eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui para finalizar. Dentro o Magnum que o Lauro explicou, ele tem algumas ferramentas que daí já explica um pouquinho já explica um pouquinho da parte de manutenção. Hoje eu consigo de uma forma remota, óbvio, a conectividade é o gargalo, mas tendo conectividade, eu consigo atualizar a máquina. Igual hoje eu pego meu celular e vem aquele mensagem, às vezes atualiza o seu celular, eu já consigo fazer isso de forma remota nas máquinas.
E além disso eu consigo falar qual é o problema da máquina. A máquina pra gente lá na fábrica, a gente tem uma sala que ela pica um problema. Aí eu clico nele e abro qual é o problema, e a concessionária ela tem uma lista de possíveis ações de como resolver aquele problema já, isso tudo de forma conectada, né? E aqui um pouquinho de que a gente comentou, isso vai para uma nuvem e os próprios clientes hoje eles podem ter acesso direto lá dentro, né? Ao invés de usar a nossa plataforma, às vezes, principalmente usinas, elas têm uma estrutura muito grande que elas querem integrar com a indústria, por exemplo, e a gente já dá essa possibilidade. E aqui, para finalizar, é um pouquinho do que vocês viram no final do vídeo. Falando o que é a nossa percepção de futuro, né? Que a gente sabe que em algum momento a gente vai partir para a autonomia e o 5G vai ser um outro gargalo depois que a gente resolveu o 4G. É ter componentes já instalados na máquina. Hoje a gente já está muito forte nessa parte de monitoramento remoto. Ter a comunicação entre máquinas para em algum momento a gente consiga chegar no que a máquina cria essa inteligência a ponto que consiga entregar o que a gente chama dos 5 pilares da autonomia. Hoje a gente tem um piloto automático, ele faz orientação, é a primeira coisa que surgiu. As máquinas hoje a gente já está nesse ponto de elas se coordenam, então uma enxerga o que a outra está fazendo e já começam a atuar em cima disso. Outro ponto que a gente já tem disponível, mas ainda de uma forma que não é comercial, é ela coordenada. Então uma máquina não precisa ter uma pessoa lá dentro, a outra coordena tudo isso. Na hora que a gente chega no supervisionado, a gente ainda tem uma interação nossa, mas a gente está vendo isso lá dentro de uma sala de controle, e na hora que a gente chega na autonomia total, basicamente eu carreguei alguma coisa na máquina e ela vai lá, e é aquele vídeo que a gente já tem máquina lá nos Estados Unidos, por exemplo, trabalhando. Aqui tudo isso que a gente mostrou é para vocês entenderem o quanto a gente evoluiu, e a gente hoje tem um laboratório lá no Mato Grosso. Não lembro quem que estava aqui conversando antes que água boa fica longe, né? Era uma das perguntas. Alguém sabe onde fica água boa? Como faz para chegar lá? Então aqui a gente vai mostrar. É um videozinho rápido aqui explicando qual que é o nosso projeto. Visão de futuro da sua realidade. Na última década, ano após ano, ouvimos e discutimos sobre a agricultura do futuro, sobre a fazenda do amanhã, sobre o produtor da próxima geração. Olha a sua volta, no seu carro, no seu telefone, dentro da sua casa. Nós já mudamos nosso jeito de viver, de pensar e especialmente de trabalhar. Pesquisas, novos processos, biotecnologia. Um mundo novo, digitalizado e muito mais produtivo. Apresentamos uma fazenda totalmente conectada, com tecnologia real, sendo usada por agricultores reais e gerando resultados reais. Hoje, não no futuro. Sejam bem-vindos à Agricultura Digital Case. Reunimos em uma área de demonstração todos os avançados conceitos de agricultura digital, onde máquinas, pessoas e serviços estão sempre conectados e sob gestão em tempo real. A escolha do local da fazenda foi estratégica. No estado do Mato Grosso, responsável pela maior parte da produção de grãos do Brasil, produzindo milhões de toneladas a cada safra, está o município de Água Boa. Uma região com altos níveis de produtividade em soja. Nessa área de 3.000 hectares, a Case implementou em uma operação modelo um ciclo completo de agricultura digital. Uma frota com tratores, plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras, trabalhando em condições reais, de forma integrada às mais avançadas soluções de análise de solo, clima, geração de mapas e modelos de plantio, pulverização e colheita. Todas as etapas conectadas pelo sistema AFS da Case, através de telemetria e inteligência artificial embarcados, e acompanhadas pela fábrica e concessionário pelos AFS Connect Center e monitorada pelos gestores da operação, de onde eles estiverem, através do portal AFS Connect.
A conexão entre os produtos e os sistemas será possível graças à parceria com a TIM, com a instalação de novas torres de sinal 4G de 700 MHz, que além de conectar a fazenda, trazem conectividade para todo o entorno da fazenda e para a região de Água Boa, trazendo internet móvel de alta velocidade e novas oportunidades para a educação, a saúde e principalmente o empreendedorismo. A Case e os líderes do agro vão mostrar ao mundo que a agricultura digital já é uma realidade e é o próximo passo na produtividade da agricultura brasileira. Bom, pessoal, para encerrar aqui, esse daí é uma fazenda lá, que é um projeto piloto nosso, que a gente está tentando colocar tudo que a gente tem disponível de tecnologia lá, não só de agricultura digital, mas das máquinas em si. E, enfim, acho que a gente usou esse momento aqui para passar um pouquinho do nosso conhecimento. Para encerrar aqui, eu estou colocando 3, depois acho que esse material, não sei se vai ser divulgado, mas a gente tem, e esse QR Code é uma experiência virtual que a gente tem, tá? Então, tem um canal nosso do YouTube para mais informações sobre a Case e máquinas. Através do QR Code aqui, você consegue baixar um aplicativo e você vai navegar em todo o nosso portfólio de máquinas de uma forma mais profunda e ver uma realidade aumentada e virtual. E a gente também tem uma websérie sobre a Fazenda Conectada, que é esse projeto que a gente mostrou, dentro do nosso canal do YouTube, que vocês vão conseguir aprofundar um pouquinho mais nessa parte de agricultura digital e das máquinas em si. Então eu vou passar para o Du aqui, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos professores, agradeço de novo ao Matheus e o pessoal da Central e obrigado. Bom, é isso aí, agradecemos. Faço das palavras do Gerson a minha, muito obrigado. Boa noite, desculpa a gente ter estourado um pocão, né Bruno, o horário aí, mas valeu a pena, obrigado. Bem, obrigado, gente. Obrigado. Bem, pessoal, na verdade não são eles que estouraram o tempo, na verdade nós aqui demoramos um pouquinho para começar devido a todas as dificuldades que tivemos, né? Agradeço imensamente aqui a presença do pessoal da Case IH, do Matheus, que muito prontamente cedeu também 2 máquinas que estão lá em exposição aqui na frente do Instituto Federal. E agora eu quero chamar alguns professores, que a gente vai homenagear vocês, os palestrantes que estão aqui presentes. Deixa eu chamar inicialmente aqui a nossa professora Tamires. Tamires é responsável pelo Laboratório de Biopolímeros aqui no Instituto Federal. E a Tamires vai dar uma plaquinha de agradecimento ao Eduardo. Obrigado. Quero também chamar aqui o responsável pela oficina mecânica, o professor Vladimir, que vai também homenagear o nosso palestrante Lauro. E finalizando, o nosso coordenador do curso de Engenharia Mecânica, o professor Mário, que vai homenagear o senhor Gerson. Muito obrigado. Parabéns, Gerson.